Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor. Damos sequência nesse que já é o quarto vídeo sobre o itinerário formativo das virtudes, o seu valor, a sua aquisição. Hoje nós falaremos sobre as virtudes que nos faltam. Nesse projeto nosso, nessa realização nossa pessoal, afetiva, humana, quais são os materiais que nos faltam? Como a gente viu na primeira aula, a palha, o ouro, o que a gente pode fazer, de certa forma, para desenvolver cada vez mais as virtudes. Então vai ser uma aula nesse sentido, de um certo exame e também uma certa conscientização, uma certa reflexão nesse sentido também. Desde já peço que você já se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e assim você me ajuda a crescer aqui no canal, está bem? Muito bem. Que material nos falta? A gente pode pensar que o caminho das virtudes é um caminho que necessita de um projeto. Para onde eu quero chegar? A gente viu nas nossas últimas formações sobre a maturidade humana, a maturidade afetiva. E eu acho que esse seja ali o ponto culminante de cada homem, de cada mulher que estão aqui. Então, a gente precisa parar e calcular que material que nos falta. É isso que a gente vai ver hoje. Já sabemos que o material é justamente as virtudes humanas, as virtudes satélites que acompanham ali que são como que as filhas das virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Então fica comigo aqui para a gente entender isso. Eu havia falado sobre a realização humana, afetiva. Então esse caminho, esse projeto, ele tende a uma realização humana e cristã, espiritual, a gente pode chamar também. Então a gente pode se perguntar, que material que eu já tenho? Valores positivos, bons hábitos, e qual é que me falta exatamente? A gente pode pensar, Vitor, eu quero ser mais virtuoso, eu quero que, como a gente viu nas nossas últimas lives, aliás, nos nossos últimos vídeos, olha, a virtude tem muito benefício, né? Benefício pessoal, espiritual, relacional e profissional. Então, assim, vale muito a pena ser virtuoso. Então, a gente vai entender um pouquinho mais isso. Nesse sentido, a gente pode pensar, como o Francisco Fausto apresenta nesse livro, nem convencidos e nem conformados. Nem convencidos, ou seja, nós não somos ali pessoas bambambam, pessoas que estão com a estima lá em cima. Não, pera lá, nós não somos tudo isso. E nem conformados, eu sou assim e pronto. Não há esperança para mim de ser melhor. Então a gente vai ver com mais calma isso. Nem convencidos. O autor aqui, o Francisco Fausto, ele conta de um rapaz chamado Luiz, que ele falava o seguinte: reconheço que antes eu era convencido, agora não, agora sou perfeito. Então esse homem, ele vira o cúmulo de todo convencimento, de toda falta de realidade possível, né? Então ele não se conhece e isso é perigosíssimo. Não se conhecer tanto para menos ou para mais, assim a gente pode falar, né? Então, o conhecimento próprio é a eterna aspiração dos sábios e dos santos. Conhece-te a ti mesmo, nosse teipson. Foi e continua a ser desde há milênios um caminho necessário para alcançar a sabedoria da vida. Mas não é fácil. Em primeiro lugar, temos que vencer o orgulho, que, como dizia São José Maria Escrivá, cega tremendamente, encobre e justifica todas as falhas. Olha só que interessante. A vaidade, a soberba, a autocomplacência, que colocam um óculos deformante nos olhos, sempre oferecem argumentos para nos convencer de que o errado está certo e
de que os defeitos que todo o mundo vê em nós são falha de ótica deles. Aqui a gente já se aproxima, a gente já esbarra na questão dos 7 vícios capitais, ou 7 pecados capitais, que com certeza faz parte aí de toda a luta na aquisição das virtudes humanas. Então, o mesmo santo, ele nos lembra a antiga sentença que diz que o melhor negócio do mundo seria comprar os homens pelo que realmente valem e vendê-los pelo que creem que valem. Ou seja, convencidíssimos de que vale muito mais do que as suas imperfeições, do que as suas limitações. Homens que são cegos, infelizmente. Nem conformados. Então a pessoa não nega o defeito dela, mas ela se conforma a tal ponto com ele que ela estaciona na vida, que ela para na vida. Então a pessoa diz para si mesma: eu sou uma pessoa que sou preguiçosa, falta-me a delicadeza, o trato, o jeito. Sou desordenado, não dou para isso ou para aquilo. Mas o que fazer? Pensamos depois. Se eu sou assim, se esse é o meu jeito, paciência. Ou seja, olha só como que isso expressa tamanho desespero e a pessoa se entrega completamente, né? E São José Maria Escrivá nos diz: não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Ser homem. Então olha só que coisa, né? O caráter não é nosso temperamento. O caráter é justamente essa força, como a gente viu, né? A virtus, essa força que a gente tem que implicar, a gente tem que apresentar para que sejamos pessoas diferentes e melhores a cada dia. E por essa outra, dedicada aos pessimistas. É muito cômodo dizer: não presto, não me sai bem uma só coisa. Além de que não é verdade, esse pessimismo encobre uma poltronice, ou seja, uma covardia muito grande. Aqui o Francisco Fausto ele dá uma pontada que é para a gente acordar. Aquele que não aspira a mudar, a melhorar, não aspira a viver. O conformismo com os defeitos equivale a desistir da realização. É optar por ficar empalhados em vida. É vegetar como um frango conservado no freezer. Eu vou repetir para que você possa meditar isso depois. Aquele que não aspira a mudar, a melhorar, não aspira a viver. O conformismo com os defeitos equivale a desistir da realização. É optar por ficar empalhados em vida. É vegetar como frango conservado no freezer. Olha que frase dura, mas ao mesmo tempo muito condizente com a realidade, meus caros. Eu brinco com aquela frase, né, aquela famosa síndrome, entre aspas, da síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, então eu vou morrer assim. Lê do engano, não há nada mais falacioso. Bom, e agora a gente fala um pouquinho de como que a gente se conhece para adquirir as virtudes que nos faltam, mas a gente pode adiantar aqui, né? A gente fez aí as lives, as sequências de lives sobre os temperamentos, sobre a maturidade. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, você pode acessá-los, acessar essas playlists, acho que vai ser muito bom para você também, vai te ajudar a entender um pouquinho mais desse quesito natural, daquilo que a gente aspira a chegar, mas ainda a gente talvez ainda não esteja num caminho tão firme, tão sólido, tão fundamentado, né? Então, como que a gente se conhece? Então, a gente parte da perspectiva psicológica, quando a gente fala dos temperamentos, da maturidade,
Mas também aqui a gente abre espaço para essa antropologia, para essa perspectiva que é cristã também. Então, o primeiro critério que a gente pode pensar: onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Tesouro é aquilo que mais prezamos, que amamos, que valorizamos. Então, o que pode ser atualmente para as pessoas essas alegrias, onde está o coração delas? Pode ser uma pessoa querida, o nosso sucesso, o nosso dinheiro, o prazer. O coração, o mundo íntimo dos nossos pensamentos, os sonhos, projetos e desejos, está centrado naquilo que mais estimamos e julgamos necessário para a nossa felicidade. Então, qual é o tesouro, qual é o rei que reina em nosso mundo íntimo? Vejamos isso com carinho, com atenção, com sinceridade. Para muitas pessoas, são os 3 S's: o sucesso, a satisfação, o sossego. Então, olha aí como que há uma luta muito grande para com o egoísmo. Então, mais uma vez, os vícios capitais aparecem e nos lembram essa constante luta que temos que enfrentar. Para outras pessoas, o acúmulo de riquezas, aquela lista do mais, eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais. Olha só que forte, o Francisco Paulo fala que não entende que se os bens materiais são o tesouro, assim com maiúsculo, como se fosse uma idolatria mesmo, estão a caminho de um suicídio moral e podem despedir-se da felicidade que Cristo promete. Felizes os pobres em espírito, os que são desprendidos e generosos, ainda que tenham bens, porque deles é o reino dos céus. Para outros é a liberdade. Então, liberdade de estar só, liberdade financeira, não que seja mal por si, mas depende muito da intenção que buscamos isso. Fazer o que eu quero, sem moral alguma, sem ter ali a quem dar satisfação. Então, há mais uma vez a questão do egoísmo, muito forte, muito atuante. Mas se a gente pensa numa perspectiva, eu quero ser livre das minhas imaturidades. Eu quero ser livre dos meus vícios, dos meus defeitos, das minhas imperfeições, e para isso eu luto cada dia. Então, sim, acho que a gente alcança cada vez mais esses ideais, esse ideal de uma vida virtuosa, em favor das outras pessoas, e consequentemente a gente vive a generosidade. O segundo critério que a gente pode pensar é: a boca fala daquilo que o coração está cheio. De que nós temos falado atualmente? Da gente mesmo? Daquilo que a gente desempenha? Daquilo que a gente faz a todo tempo? É só a gente que fala numa roda de amigos? Então, muitas vezes, se a gente está assim, uma luta contra a vaidade é muito necessária. Então, é como diz São José Maria novamente: obstina-te em ser o caminho de todos a ser o sal de todos os pratos, e não te zangues se te falo claramente. Tem pouca graça para ser sal, falta-te espírito de sacrifício, e sobra-te espírito de curiosidade e de exibição. Olha só que é muito sério isso, né? Então, outro ponto, a questão de criticar em demasia muitas pessoas. Eu critico muitas pessoas, acho pelo em ovo. Eu fiz um post no Instagram que eu trouxe essa imagem de um rapaz procurando pelo em um ovo, muito interessante.
é um post chamado Elogio ao Perfeccionismo. Então, para esses casos, precisa-se adquirir a virtude da compreensão, a virtude da misericórdia, que excede muitas vezes a justiça. Então, quem fala palavrão, que fala ali coisas de baixo calão, que tem uma coisa... Também depende da intenção da pessoa, mas realmente é uma coisa que não leva para os seus ideais, não querendo ser totalmente puritano e moralista, mas se a pessoa vive falando também de coisas que sejam assim degradantes, imorais, então de como que anda o coração dessa pessoa, no caso, né? Então é muito importante que se repense a virtude da castidade, da veracidade. Outro ponto, a pessoa que fica dormindo em excesso, que busca o sossego, ou comer demais, ou comer com com excessivos requintes. Também é importante que se adquira a virtude da temperança. Por fim, o último critério que Fausto apresenta a nós é o critério do porquê estáis tristes. O que de fato alegra nosso coração, o que entristece. As alegrias e as tristezas não falam das que procedem do amor a Deus e aos outros. São excelentes radiografias das doenças do coração. Para sondarmos ainda mais, não somente os transtornos espirituais, a gente pode chamar assim, mas doenças também humanas, os transtornos, né, para a gente conhecer um pouquinho mais. Como eu falei antes, a gente tenta aqui unir nesse vídeo, nessa perspectiva, essa antropologia que é psicológica, que é humana, mas também uma perspectiva que é cristã, considerando a psique e o nosso espírito, né? A materialidade e a imaterialidade. Causa-lhe alegria o que é fácil ou o que é certo. Então, eu consegui driblar um compromisso. Então, no seu coração há um buraco negro no lugar que deveria ocupar a virtude da responsabilidade. Causa-lhe muito mais alegria o que recebe do que aquilo que dá. Então, falta-lhe a virtude da caridade e da abnegação. Quando se porta mal, entristece-no as ofensas feitas a Deus e ao próximo, ou só a humilhação de se ver fraco e ruim. Precisa-se então conquistar, aliás, as virtudes da humildade e do arrependimento. Ante o fracasso, aliás, alegra-se perante o fracasso das outras pessoas, quando parece que eles brilham mais. Não demore a iniciar uma luta séria contra os vícios da inveja e da vanglória. Um ponto muito interessante de São Bernardo de Claraval, que ele nos aponta, é justamente sobre o que nós amamos, o que é que tememos, o que nós nos alegramos e o que nos entristecemos. O que ele fala então? Examina com cuidado o que amas, o que temes, de que te alegras e com que te entristeces. Vou repetir. Examina com cuidado o que é que amas, o que é que temes, de que te alegras, com que te entristeces. Ainda continua o santo. Todo o coração consiste nesses 4 afetos: o amor, a alegria, o se entristecer e o temer. Então, eu acredito que seja essa a nossa breve reflexão de hoje. Eu te convido, mais uma vez, a comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo, a compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você quer também que sejam pessoas maduras, virtuosas,
como eu costumo falar para as pessoas, eu estou num constante processo de maturidade, de adquirir as virtudes, embora eu fale aqui para vocês, então não sou a pessoa mais madura e virtuosa do mundo, mas apenas alguém que soube disso antes e está fazendo um caminho também. Então, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva nesse canal, compartilhe e comente. E até a próxima.